Circulou um vídeo muito legal na Europa, circulou aqui também, eles fizeram uma repetição aqui de como seria o país sem os imigrantes. É legal mesmo. E é impactante, por exemplo, muitas das pessoas que a gente convive, a gente mesmo não estaria aqui. Não é verdade? E as escolas, a escola do meu filho, a prefeitura, a gente foi recentemente na prefeitura aqui, todo mundo que está atendendo lá é imigrante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório, comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. Lembrando que o Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar o mundo imigratório, mostrando para vocês bastidores, o dia a dia, o mundo real aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante e muito perguntado. E aí, como é que tá a imigração na nova era Trump? O que é mito, o que é verdade, muitos exageros, alguns nem tanto, é isso que a gente vai tentar desvendar aqui hoje, né? O que a gente já pode dizer que é mito, o que a gente já pode dizer que é verdade, o que já se concretizou, o que ainda tá naquela fase nebulosa, quais foram os atos executivos que permanecem em vigor, quais foram os que já saíram, se é que saíram alguns atos executivos da frente. Eu consigo me lembrar de um que foi aquela história da cidadania, né? Esse aí Perfeito, praticamente caiu por terra, né? Como é que tá essa ordem executiva? Não, tá, vai seguir, né? Vai seguir, vai seguir que eu digo o litígio a princípio, mas... Mas já teve uma decisão de primeiro grau, um juízo pausou essa ordem, né? Exato, impediu que ela tivesse efetividade. Parece que não vai para frente, é muito difícil, né? Existe um conflito ali entre esse decreto e a própria Constituição, 14ª emenda, então foi na minha opinião, uma forçada de barra. E eu ia começar dizendo que a gente não teve nenhuma novidade até aqui, no sentido de que tudo que aconteceu, tanto a favor quanto contra a imigração, a gente esperava, estava dentro da expectativa de todos nós, talvez com exceção desse decreto de restringir, né, o direito à cidadania para quem nasce nos Estados Unidos. Isso aí foi realmente, não sei qual era o efeito prático que ele queria atingir, mas um tiro no pé, na minha opinião. Pois é, mas na minha opinião, ele imaginava que isso podia não ir pra frente. Eu já falei isso em alguma entrevista que a gente deu. Eu imaginava que isso não iria pra frente. Eu imaginava que óbvio que ele foi alertado quanto a isso, quanto a incapacidade ou a falta de poder que um ato executivo tem de se sobrepor à emenda do país, né? Então é difícil de você fazer isso dessa maneira. Teria que ter maioria nas casas legislativas, o que tá muito longe de ter um consenso nesse sentido. Mas eu acho que ele conseguiu fomentar a discussão. Porque a gente pautou aqui os primeiros 45 dias sobre esse tema. Se era um tema que deveria ser revisto, revisitado, reestudado, ou se era um tema que estava morto, sepultado ao que é hoje em dia. E olha, a sensação que eu tenho é que tem muitos adeptos dessa não cidadania automática, né? Eu acho que deve ter alguns. Não sei se ele tem a maioria, eu acredito que não, mas sem sombra de dúvidas ele trouxe o tema pro debate. Mas acho que foi um tema tão radical que foi pro debate, mas não durou muito, não tá rendendo. A gente tá conversando aqui hoje para fazer um levantamento histórico desses primeiros 3 meses, mas não vejo isso tendo... É tanta novidade no governo Trump que um assunto vai atropelando o outro. Então, se num dia tem essa questão da naturalização ou da cidadania americana, para quem nasce solo americano, no dia seguinte tem tarifa, depois vou comprar a Groenlândia, vou invadir o Canadá. Então não dá nem tempo, né, do assunto render. Bom, você falou de temas que eu tinha me esquecido. Acabou, não vai comprar a Groenlândia coisa nenhuma. Não, ele falou ontem. Voltou esse tema? Voltou esse tema, mas assim, é muita... Agora a última foi Tesla, tá? Comprou, enfileirou Tesla em frente à Casa Branca, porque as ações caíram, mas que coisa engraçada aquilo também, né? Eles fizeram uma campanha publicitária para beneficiar, na teoria, um secretário de governo. É muito doido, né? Muito doido, né? É muito doido. Isso porque a Tesla vem enfrentando, a companhia aqui nos Estados Unidos vem enfrentando a revolta de muita gente. Tem carros sendo queimados aqui, não nas ruas, né? Não é que nem no Rio de Janeiro, por exemplo, que vão tacar fogo no ônibus, mas estão queimando diretamente nas fábricas, até para ninguém se ferir. A ideia não é matar ninguém, mas é causar esse terror e esse pânico nessa companhia que é odiada e amada por muitos, né? Sim. Nós dois temos o Tesla, então... Você ama ou você odeia? Eu gosto. Eu não gostava, tá, gente? Ele que me convenceu, mas é um carro muito bom. O Henricão não gostava do Tesla porque ele queria um carro que tivesse motor. Ele é garotão, ele gosta de correr, ele gosta de sentir o barulho, aquela coisa toda. Faz diferença. Mas a verdade é que o torque do Tesla é um negócio fora da curva, né? Sim, sem sombra de dúvidas. O torque e a velocidade, o carro é muito bom, muito gostoso de dirigir, é viciante, mas eu gosto de barulho do motor. E uma coisa legal do Tesla, diferente de outros carros elétricos, ele é um carro que nasceu
elétrico. Então, todo o sistema dele ele é praticamente um iPhone. A gente andou vendo Mercedes, a gente andou vendo Cadillac, que são carros normais que se tornaram elétricos. Então, o interior, todo o sistema dele é de um carro comum, mas elétrico. Então, voltando ao tema, mito ou verdade? O Tesla é elétrico ou não é? Se a gente começar a falar de carro, eu adoro carro, ele também. Então, vão ser 20 minutos de carro. Se vocês quiserem vídeo específico sobre carros aqui nos Estados Unidos, coloquem nos comentários, vai ser um baita prazer quebrar aqui o nosso protocolo e falar sobre lançamentos de carros aqui nos Estados Unidos. Mas vamos voltando sobre o mito e verdade. Então eu quero saber de você, qual é a estatística? 50% das pessoas que assistem aos vídeos, qualquer vídeo no YouTube... Qualquer vídeo, qualquer canal, loja do Mestre André, Carneirinho, Carneirão, é impressionante. Até a galera pitadinha sofre com isso, acaba não curtindo, não comentando e não se inscreve no canal daquele vídeo que você está assistindo. Então eu queria pedir para vocês nos ajudarem. Então inscreve, comenta, se estão gostando, se não estão, o que estão achando. E se inscrever é o mais importante, porque é a forma que o YouTube tem para atingir o maior número de pessoas. E uma coisa muito legal que está acontecendo já de alguns meses para cá é que as pessoas estão de fato acompanhando o nosso canal, elas estão sugerindo, elas estão recomendando. A gente teve um evento recentemente no Brasil e várias pessoas disseram, cara, vocês são incríveis, vocês têm uma conexão muito boa, o canal tá muito legal. Então isso mostra pra gente que a gente deve continuar e para isso a gente precisa de tema, né? A gente precisa de tema, sugestões e likes e inscritos. Likes, inscritos, comentem aqui o que vocês querem ver. Nossa criatividade está acabando. A gente já falou de tanta coisa. Por isso que aqui. A gente está falando sobre carro. Pois é. Então, primeiro foi o decreto presidencial. Esse é fake, esse é mito, não avançou, não vai evoluir. É o que a gente espera. Outro fato é fake. As pessoas que estão indo embora agora no avião já são fruto desse novo governo ou eles são fruto do governo anterior? Legal, boa pergunta. É fruto do governo anterior. Ele ficou orgulhoso de ter feito essa pergunta. Não posso elogiar muito, mas fruto do governo anterior. A gente teve recentemente um vídeo que circulou muito no Brasil de pessoas deportadas chegando no aeroporto e tinha acho que era até um youtuber, não me lembro se ele era representante de algum canal de TV ou se era só um youtuber, entrevistando e perguntando por que foi deportado, como foi o processo de deportação. Isso ficou marcado muito como sendo responsabilidade do Trump, não é verdade. Muitos ali estavam no processo de deportação há mais de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou seja, foram pessoas que ficaram fora de status aqui, cometeram algum tipo de crime, alguma infração grave, entraram num processo de deportação e isso não é imediato. O Trump quer mudar isso, quer quebrar algumas barreiras para ter o poder de deportar de maneira imediata, mas por enquanto não, é um processo. Então isso é fake. É fake, que a deportação, essa deportação aí dos primeiros meses do governo Trump são efeito de suas políticas, isso é feito. Mas em compensação também a gente pode dizer, eu acho com muita segurança, que há um temor muito grande, né, cara? Nas pessoas que vão voar, por exemplo, tem gente pedindo os 140 para voar, tem gente que tá tirando o green card da gaveta, por exemplo. O meu green card, tá comigo. O meu tá lá no Tu não Texas. tá com o teu green card? Deveria estar, ó. O meu green card tá comigo. Eu ando com o meu green card agora o tempo todo. Porque a gente deve andar com o green card, porque é o seu documento de identificação. Então, vocês que são imigrantes e que já têm o green card, não deixa ele na gaveta não. Porque na gaveta ele não serve de nada. É óbvio que eles vão conseguir consultar e vão ver que você reside de forma legal no país. Mas para que você vai submeter uma pesquisa mais profunda, eventualmente ficar dentro do carro algemado, se você pode perfeitamente mostrar o seu green card e evitar esse tipo de problema? O Henrique já tomou uma enquadrada. Conta aí, Henricão. Já, mas antes de contar essa enquadrada, só um parênteses, tem um mito como eu lembrei agora, tá circulando muitos vídeos aqui nos Estados Unidos, inclusive de advogados licenciados nos Estados Unidos, falando sobre residentes permanentes que estão sendo barrados ao retorno dos Estados Unidos ou estão sendo coagidos, obrigados a assinar um formulário de dispensa do Green Card. Mentira. Tá circulando na internet isso. Na minha opinião, é mito. Todos os mitos e as verdades são baseados em meia-verdade, né? O que vem acontecendo é a imigração tá mais rígida com aquele residente permanente que passa muito tempo fora. Quando eu digo muito tempo mesmo. Mais de 6 meses, mais de 1 ano. Porque a gente usa 6 meses como referência, mas às vezes o residente permanente fica 9, 10, 12 meses fora dos Estados Unidos e nem é questionado, retorna e não há problema nenhum. Agora não, agora eles estão apertando, mas o CBP não tem o poder de revogar o Green Card. Se você é um residente permanente nos Estados Unidos, só um juiz de imigração pode revogar o seu Green Card. Então, saiu muito burburinho aí no Instagram, YouTube e tudo mais, dizendo que
oficiais do CBP estavam revogando o green card ali na porta de entrada. Não, isso Mas eles podem iniciar de forma administrativa esse procedimento ou também não? Esse é fake total? Ou não, não é fake. Eles podem te questionar de onde você tá vindo, tentar simular alguma coisa, fazer uma... Normalmente, quando isso acontece, tem que ter algum gatilho, tá, gente? Eu acho que as histórias são sempre contadas pela metade. Nunca é a história completa. Então, a pessoa tinha alguma coisa estranha ali e foi escalando. Mas o ponto principal disso é, pra revogar o green card, precisa ser através de um juiz de imigração. Ou então, fake. O que tá circulando na internet é fake. Fake. Né? Eu não acredito que seja Circulou verdade. também na internet um vídeo esses dias sobre alguém que entrou com Advanced Parole. E aí, essa pessoa, muita gente comentou. E aí, essa pessoa foi presa. Ela tava com Advanced Parole e quando ela foi retornar, ela saiu e quando ela foi entrar, ela foi presa. Direto foi presa. É claro que foram pesquisar, foram mais a fundo. O que acontece? Esse cara que foi preso, ele tinha dirigido embriagado. Chama de DUI. Não foi preso, parece, pelo policial, então ele não deu muita bola, mas houve ali algum procedimento que marcou isso. Então, quando ele foi entrar, ele foi preso porque ele não cumpriu a ordem que ele deveria ter ido na corte, alguma coisa assim. Então, como sempre, divulgaram só um trecho. Aparentemente, ele tinha saído do país com o Advanced Parole, tinha sido cancelado no meio do caminho, e quando ele entrou, ele não conseguiu. Então, isso também já foi esclarecido, mas é mais um mito que circula. Com que objetivo que circulam esses mitos? A pessoa gosta de pânico, gosta de terrorismo. Uma experiência que eu tenho, já vou voltar naquele tema que você puxou, mas uma experiência que eu tenho aí ao longo de uma década, trabalhando com imigração com os Estados Unidos, fazendo parte da gestão de uma empresa conectada à mobilidade global, é que sempre quando acontece um caso absurdo desse, a história é contada pela metade. Absurdos acontecem? Acontecem. A gente vai lembrar de um ou outro, mas quando a história cresce muito, fala, bom, tem alguma coisa ali, então de repente tinha uma DUI, tinha um antecedente criminal, tinha por exemplo, se você tem o green card condicional, tinha uma suspeita de fraude no processo ali da aplicação do green card com indícios fortes, e aí você recebeu um questionamento mais rigoroso na entrada do retorno ao país, enfim. Tem sempre um asteriscozinho que não é contada a história por completo. E o relato que o Bruno disse, uma vez eu morei em San Diego durante muito tempo, fui pra Los Angeles, a passeio, tem um checkpoint na I-5, 100 milhas mais ou menos depois de San Diego, tem um checkpoint obrigatório, porque San Diego é fronteira terrestre com Tijuana, com o México. É stop obrigatório. Então, o agente ali não me lembro se era ICE, eu acho que não era Blitz da ICE, mas enfim, o agente do CBP perguntou se eu era cidadão americano, só que não, olha, então entra aqui nessa fila, e foi me questionar, pediu o meu green card, eu não tava com o meu green card na hora, porque entrou aquela história de policial bom, policial mal, fez um terror danado, falou que eu não poderia andar sem, ele tava até certo, mas pegou todos os meus dados, aí foi lá dentro, voltou, falou que ia pegar os cachorros pra revistar meu carro, um salseiro danado. No final, o policial bom apareceu, pediu desculpa, falou que estavam fazendo uma operação, enfim, contou uma história, mas no final disso, olha, é importante você ter ciência de que você precisa sempre andar com um documento, obrigatoriamente com um documento que comprova seu status imigratório nos Estados Unidos. Se você é F, você anda com seu passaporte, com seu visto F, com seu I-20, se você é green card, sua carteira de green card, e por aí vai. Então, foi uma lição que eu aprendi, e eu não estou com o meu green card aqui agora. Então, não adiantou nada. Então, andem com o green card de vocês, porque vocês podem ser contestados. O certo isso é andar. Verdade. E isso foi 10 anos antes do Trump pensar em virar presidente, então não é de agora. Então, qual é o próximo fato fake? O EB2NW acabou? Isso aí é clássico, né? É clássico. A pergunta de cada 10 clientes querem saber o quanto que o Trump ou as políticas iniciais do Trump vão afetar o processo migratório, seja através do EB2NW, do EB1 ou o que for. Não, isso é fake. É óbvio que o EB2NW não acabou. A gente vai chover um pouco no molhado, porque eu acho que todo mundo já falou sobre isso, né? A verdade é que o Donald Trump gosta de imigrantes qualificados, precisa de imigrantes qualificados, não à toa as empresas dele contratam muita gente com L, com H1B, uma série de vistos temporários, porque eles sabem que eles vão buscar as mentes brilhantes em qualquer lugar do mundo. E os EBs estão aí para isso, estão aí para trazer pessoas fora da curva, seja através do EB2NW, que é o queridinho dos brasileiros, e o mundo inteiro gosta muito desse tipo de visto, porque é um visto muito, muito acessível, principalmente depois do julgamento da Nassar, né? Então ele ficou acessível e ficou específico. Então você conseguia ter elegibilidade, você conseguia saber como os agentes iam pensar. No entanto, ele já foi mais fácil, né? No sentido de... Antigamente, eu acho que os agentes, até por uma novidade, eles tinham mais flexibilidade. A gente tinha casos ruins, ou casos relativamente fracos, sendo aprovados, não é verdade? Com certeza. E hoje em dia, a gente tem casos melhores
E precisa ter casos cada vez melhores, porque essa é a natureza do visto. A natureza do visto e do Danassar não foi facilitar a entrada, você preenche um requisito e tchau. Não, foi fazer com que a gente tivesse no que se basear. Mas a necessidade de você ser fora da curva continua existindo. E o Trump, a última coletiva que ele deu na Casa Branca, falando sobre o H1B, falando que as empresas dele, inclusive, participam do processo, contratam, são sponsors de estrangeiros através do H1B, comentou até garçom, sommelier, enfim, ele deixou claro que são todas as camadas sociais precisam ter a necessidade de profissionais qualificados. Tem até uma curiosidade aqui, trazendo para vocês, já partindo para a reta final. Semana passada, a gente estava em Nova York. Para quem não assistiu, volta aqui no canal. Foi uma série que a gente fez com um policial brasileiro, foi policial militar em Minas e hoje é policial em Nova York. Muito, muito, muito legal. E eu tava com a minha família, passei no Central Park, saí do Central Park, sabe onde que eu fui almoçar? Não sei. Trump Tower. Fui no Trump Tower. Foi lá bater um papo com o homem? Mas ele não tava. Ele tava na Casa Branca. Mas eu fui lá no Trump Tower, fui num restaurante Trump Grill e comi um cheeseburger Marga Burger maravilhoso. Mas o ponto não é esse. Eu queria até fazer um vídeo. Não tirou uma foto, cara? Tirei, postei. Você tem que me seguir nas minhas redes sociais e curtir, comentar. Mas o ponto principal não é esse. Eu fiquei curioso. Eu tava conversando com a minha esposa. Quantos estrangeiros estão trabalhando aqui desde o momento que a gente entrou no hotel? Então a gente entrou no hotel, a gente tava com um carrinho de bebê, a gente não conseguia passar na porta giratória, a gente passou pela porta lateral, veio um latino, claramente um latino com um sotaque carregado, abriu a porta pra gente. A gente pegou o elevador, era um outro latino que abriu o elevador pra gente, a gente desceu. O garçom que nos atendeu era um indiano, o gerente do restaurante era um chinês e por aí vai. Então vocês percebem que o Trump, dentro da sua empresa, é cheio de estrangeiro e ele sabe que ele precisa em todas as camadas da sociedade, profissionais do mais alto nível e também pessoas que ajudam na mão de obra, né? E é legal você ter dito isso, porque a gente fala assim, o Donald Trump das empresas dele, ele vai precisar de profissionais extremamente qualificados e é por isso que ele apoia o programa. Não, ele precisa da mão de obra do cara que abre a porta pro carrinho de neném lá embaixo, até o cara que vai ser o CEO da empresa dele, por exemplo. Então, é a importância desse tipo de programa para os Estados Unidos, né? Exato. Circulou um vídeo muito legal na Europa, circulou aqui também, eles fizeram uma repetição aqui de como seria o país sem os imigrantes. É legal mesmo. E é impactante, por exemplo, muitas das pessoas que a gente convive, a gente mesmo não estaria aqui. Não é verdade? E as escolas, a escola do meu filho, a prefeitura, a gente foi recentemente na prefeitura aqui, todo mundo que está atendendo lá é imigrante. Então, aqui na Flórida, então? Não, na Flórida, então, é uma barbaridade. Mas no Texas é só indiano também, pô. É imigrante Texas, igual Texas também. Não tem... muito, e Nova York, chinês pra caramba também, né? Eu acho que todos os motoristas de Uber lá tem que ser chinês. É verdade. Então, assim... O mapa era em chinês, não dá nem pra saber se tá chegando ou se não tá. Não, o nosso hotel era no Chinatown. Não, Koreatown. Então, para você ter uma ideia de como é que é um país que recebeu essa mão de obra, que recebeu essas pessoas do mundo inteiro e, obviamente, formaram famílias, construíram grandes empresas e mudaram a história do país. Talvez os Estados Unidos seja rico como ele é hoje em dia, muito por conta dessa contribuição, né, e de como as pessoas vieram e abraçaram o país também, né? Com certeza. Então, é uma troca. Meu caro, estamos suficiente? Eu acho que sim. Se vocês sentiram falta de algum mito ou verdade, coloca aqui no comentário que de repente a gente faz um vídeo exclusivo sobre esse seu questionamento. É muito legal esse debate. Vocês perceberam hoje que a nossa intenção é isso, mostrar o nosso dia a dia, conversar, falar do que a gente está vendo na prática, na realidade aqui nos Estados Unidos, muito além do que só sai na imprensa. Pronto, esse foi mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio Henrique Schlier. Irmão, obrigado. Obrigado. Fica com a gente, o próximo tá ainda mais legal.